Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 9 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata dos conceitos de energia livre. E antes de mais nada, é sempre bom a gente saber do que se trata, não é verdade? Então vamos lá. As energias chamadas de livres, elas são as porções, elas são partes da energia armazenada no nosso sistema de interesse e que pode vir a ser utilizada para a realização de trabalho de qualquer natureza, né? Trabalho mecânico, trabalho eletromagnético, trabalho químico, enfim. É importante destacar aqui, pessoal, que eventualmente em termodinâmica nós já sabemos calcular um montante de energia no sistema, seja a quantidade total armazenada, que é a entalpia, ou seja, a quantidade total armazenada em nível molecular, que é a energia interna. A gente consegue aí obter os dois valores, principalmente quando a gente lida com gases ideais. Ter então disponível uma informação que nos diz quanto dessa energia total pode vir a ser utilizada na forma de trabalho é uma baita de uma ferramenta para a gente aplicar nos nossos problemas de termodinâmica. As mais conhecidas para nós são as energias livres de Gibbs e de Helmholtz, né? A de Helmholtz representada pela letra A e a de Gibbs pela letra G. Importante a gente destacar aí que as energias livres elas não são novas formas de energia, né? Ela não é uma definição de energia adicional, ela não tem esse intuito. Ela é apenas uma parcela da energia que está disponível, ou seja, está livre, para que você possa utilizar. Partindo desse conceito, a gente pode estabelecer relações fundamentais entre as propriedades de interesse, agora incluindo as energias livres, né? Então, a gente estabelece essa relação baseada na primeira lei da termodinâmica, fundamentalmente, em associação com as definições de cada uma das propriedades de interesse. Então, se a gente partir, por exemplo, da primeira lei da termodinâmica, a gente pode substituir convenientemente tanto o calor quanto o trabalho pelos seus respectivos termos escritos em termos de propriedades de estado, né? Então, nós temos aqui que o calor pode ser escrito em termos de temperatura e entropia, enquanto o trabalho pode ser escrito em termos de pressão e de volume. Lembrando que esse sinal de negativo aqui está relacionado com a nosso referencial para trabalho, né? A gente considera sempre trabalho realizado como um trabalho negativo e trabalho recebido pelo sistema como positivo. Como esse termo aqui ele é encarado como um trabalho de expansão, nós temos esse valor negativo para contabilizar que é o sistema que está realizando ele, né? A gente pode então partir da relação fundamental que descreve a entalpia. Então, ela é U mais PV. Se a gente for aplicar a definição de derivada total nela, a gente vai aparece, né, o termo que separa esse P vezes V. Então, eu tenho P dNV e NV dP. Você deve estar achando estranho aqui porque eu estou colocando esse número de mols aqui. Isso é uma notação que a nossa bibliografia utiliza para identificar que, na realidade, o termo que está, os termos energéticos, as propriedades que envolvem, aí, por exemplo, a entropia, né, o volume, as propriedades extensivas, elas estão escritas nessas fórmulas, né, nessas relações matemáticas, já na sua forma intensiva, que é energia por mol, ou energia por massa. No nosso caso aqui em termodinâmica, energia por mol. Então, eu preciso multiplicar esse termo pelo número de mols do meu sistema para obter o valor da energia extensiva. Então, nós temos aqui, por exemplo, todos os termos dados em Joule, caso nós estejamos aí utilizando o Sistema Internacional de Unidades para descrever o nosso problema. Então, dando continuidade, o que a gente faz aqui é simplesmente abrir a derivada. Né? Eu estou pegando uma derivada total da entalpia em termos dos parâmetros que a definem. Aqui não tem nada de primeira lei, né? A primeira lei ainda está aqui. O que a gente vai fazer agora é justamente substituir a expressão que nós já conhecemos da energia interna, que está aqui, nessa expressão. E aí, fazendo as devidas substituições e simplificações, a gente chega numa nova relação que permite estabelecer uma conexão entre a entalpia e outras propriedades que são aí funções de estado. Isso é muito útil em termodinâmica, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para as nossas duas energias livres. Para a de Helmholtz inicialmente, partindo da sua definição, a gente consegue chegar numa expressão similar a essa, e Gibbs também. É importante a gente destacar aqui
uma curiosidade muito interessante, em princípio, não? Vale a pena a gente pontuar, e que depois vai ser utilizado por nós de uma maneira bastante significativa. Assim, mas Gustavo, a que você está se referindo? Estou me referindo ao seguinte, vamos lá. Se a gente observar a expressão aqui da energia interna, eu vou dar uma rasurada nela, as propriedades que estão dentro da derivada, elas são consideradas as derivadas que elas, elas abraçam, por assim dizer, as propriedades que definem a energia interna na sua essência. Então, por exemplo, se eu tivesse que dizer, se eu tivesse que definir a energia interna, vou até escrever aqui do lado. Então, se eu tivesse que escrever a energia interna como uma função de variáveis primordiais, ou seja, que realmente representem a origem conceitual desse termo, ela seria uma função de entropia e de volume. Né? Isso para uma substância pura, evidentemente. Né? E por que eu estou dizendo isso? Ah, Gustavo, a gente está tão acostumado a utilizar aí o conceito de energia interna, por exemplo, como função de temperatura, ou como função de temperatura e pressão. Eu posso fazer isso? Claro que posso. Mas nem a temperatura e nem a pressão são as tais variáveis primordiais ou variáveis fundamentais que literalmente dão o significado original da energia interna. Então, a energia interna, as variáveis fundamentais dela são entropia e volume. Né? Se a gente for olhar aqui na expressão da entalpia, a entalpia ela já tem variáveis fundamentais diferentes. Ó. Ela já é uma função de entropia e pressão. Se a gente for partir da mesma ideia, baseado nas variáveis fundamentais, a energia livre de Helmholtz ela passa a ser uma função, então, do volume e da temperatura, enquanto a energia livre de Gibbs passa a ser uma função, primordialmente, da minha pressão e da minha temperatura. Ou seja, essas variáveis, muitas vezes, elas são chamadas na literatura de variáveis canônicas. Tem todo um arcabouço matemático que as fundamenta e que não vai ser muito importante para nós agora. Mas uma coisa de tudo isso é importante. O que talvez explique por que a energia livre de Gibbs ela é tão importante para nós. Ela é a única das variáveis energéticas, inclusive já é uma energia livre, ela é a única que é escrita fundamentalmente baseada em duas propriedades mensuráveis. Vamos ver lá. Ó, a energia interna tem um problema com a entropia, que a entropia não é boa de se medir. O volume também não é em grande escala, muito embora não seja a pior variável do mundo para se medir. Né? A entalpia ela já passa a ser uma função da pressão, já ajuda, já é uma propriedade mensurável. Mas a minha entalpia também é uma função da entropia, que não tem medida direta disponível. A energia livre de Helmholtz já está um pouco melhor também, ela é uma função de volume e de temperatura, muito embora para nós na engenharia química o volume seja uma propriedade bem chata de ser medida, né? A gente já discutiu isso em vídeos anteriores. E por fim, nós temos a energia livre de Gibbs, que ela pode ser escrita em termos de propriedades mensuráveis. E isso, pessoal, tem uma relação direta com esse arcabouço matemático que eu acabei de dizer. Quando uma propriedade, né, da física, da ciência, ela é escrita em termos de variáveis fundamentais ou variáveis canônicas, ela se transforma no que nós chamamos de função de geração. A gente vai descobrir o que é isso mais para frente. Antes disso, porém, a gente vai estabelecer aí não uma relação matemática entre as propriedades energéticas, mas entre as funções de estado. Essas relações elas são conhecidas como as equações de Maxwell. Eu sugiro a vocês que deem uma olhada na nossa bibliografia, no capítulo 6. Lá tem o fundamento matemático que permite a gente estabelecer essas relações aqui. Ó. Num primeiro momento parece muito complicado, né? Mas para que eu preciso dessas correlações? Eu costumo chamar cada uma delas de uma chave. E de brincadeira, evidentemente. Né? Eu costumo chamar então essas relações de relações do tipo chaves. Por quê? Eu consigo desligar uma propriedade e ativar outra. Né? Então, em relações, por exemplo, onde eu tenho pressão, volume e temperatura, eu consigo estabelecer uma conexão que me permite chegar, por exemplo, à entropia.
desde que, é claro, eu tenha as expressões mantidas aí em condições de constância, no primeiro caso da entropia, no segundo volume. Essas relações matemáticas a gente não vai utilizar muito profundamente e nem diretamente agora nesse momento. Mas elas vão ser muito importantes para nós quando a gente lidar com misturas e onde a gente precisar aí, eventualmente, conectar informações de variáveis mensuráveis com variáveis que não podem ser medidas tão facilmente. É importante notar aqui que não tem em nenhuma dessas relações as minhas energias envolvidas, né? Eu não tenho nem as energias livres e nem as energias já definidas por nós, né? A energia armazenada. Então, eu chamo então essas correlações aqui de chaves para a gente poder trocar a sintonia, né? Eu troco a variável de interesse. E, eventualmente, quando a gente tem expressões matemáticas que relacionam pressão, temperatura e volume, eu posso aí conectar essa expressão para, por exemplo, obter valores de entropia. Então, a gente já tem aqui a obtenção de propriedades para as substâncias puras. E por que eu utilizei essas relações aqui? Porque eu disse para vocês no slide anterior que a energia livre de Gibbs ela é uma função de geração. Ou seja, ela funciona como um coringa. Ela vai produzir todas as relações matemáticas, desde que eu obtenha uma expressão matemática, lá, um modelo matemático de energia livre de Gibbs escrita em função de temperatura e de pressão, essa formulinha ela vira um coringa para eu calcular todo o resto. Todo o resto? Todo o resto. Eu consigo gerar a relação que me dá entalpia, entropia, energia interna, temperatura e pressão já estão definidas na fórmula. Posso relacionar também com entropia através das relações aqui de Maxwell. Posso calcular CP, CV, ou seja, uma única relação matemática é capaz de ser a matriz de todas as relações que eu preciso. É claro, pessoal, a gente não vai utilizar tanta relação matemática assim. A gente vai, obviamente, caminhar e se esgueirar aí pelas relações matemáticas mais importantes para a utilização do engenheiro químico. Mas já é importante registrar que não é só para o engenheiro químico que essas relações funcionam. A partir daqui, a gente vai trilhar um caminho de maior importância para nós, mas isso não significa que isso seja o único caminho a trilhar. Né? Então, as relações matemáticas que a gente vai estabelecer daqui para frente, elas visam única e exclusivamente as nossas aplicações. Evidentemente, em outras áreas da ciência, como a química, a física, você pode dispor de outras relações de interesse local, não é verdade? Então, a partir desse processo, nós temos a energia livre de Gibbs como uma função de geração. E quando ela é fornecida como uma função de temperatura e pressão, conforme eu já disse, ela serve para gerar todas as demais propriedades. Aqui eu estou escrevendo por mol de substância, né? Eu tirei o número de mols daqui de dentro. Se você observar, olha, é uma expressão bastante simples, mas que envolve aí relações matemáticas com P, V, S e T, justamente as variáveis que são relacionadas pelas equações de Maxwell. E fica a dúvida, como que a gente pode utilizar isso daqui? Nós, engenheiros químicos, a gente vai utilizar isso de uma maneira muito específica, através de uma coisa chamada propriedades residuais, que é o tema justamente do segundo vídeo do módulo 9, que a gente vai ver logo em seguida. Aos interessados, eu recomendo fortemente que você acesse a nossa bibliografia, no capítulo 6, mais especificamente, porque lá muitas das deduções matemáticas a que eu me furtei nesse vídeo, considerando que não vale muito a pena eu passar um pouco do nosso tempo fazendo relações matemáticas, porque na realidade isso não só já está feito na nossa bibliografia, como não envolve nenhum tipo de raciocínio termodinâmico. Envolve apenas a substituição de variáveis na primeira lei da termodinâmica, juntamente com as suas definições, e estabelecer a partir disso uma orientação matemática que convirja para o nosso interesse em termos de análise e observação dessas propriedades. Então, nesse vídeo, nós não temos as deduções dessas expressões, mas elas estão feitas passo a passo na nossa bibliografia, de uma maneira bastante didática, de forma que você pode observar e entender passo a passo como essas relações se estabeleceram e como no futuro a gente vai utilizá-las. Eu me despeço aqui, esse vídeo é relativamente curto em relação aos demais, porque as aplicações vão vir em vídeos subsequentes. Né? A gente fica aqui com a definição.
Volto a ressaltar uma observação que é importante ser dita. Muita gente já tem alguma familiaridade com a energia livre de Gibbs, principalmente, quando a gente lida com processos envolvendo reação química. Cuidado, pessoal. Isso pode parecer que a energia livre de Gibbs só funciona para isso. Como a gente acabou de ver, ela é uma função de geração. Ela estabelece uma série de conexões entre propriedades termodinâmicas baseado em relações com pressão e temperatura. E aí a gente vai, é claro, utilizar isso da melhor forma para o nosso desenvolvimento, tanto da termodinâmica quanto do nosso conhecimento em processos de engenharia. Um grande abraço a vocês e até logo!